Nós do Grupo de Oração Cordeiro da Paz queremos desejar a todos vocês, servos, participantes de grupos de orações, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o Senhor Jesus possa renascer em sua casa, em sua família, e que o Ano Novo, você, servo, participante, seja fiel à graça e à presença do Senhor Jesus. O Ministério de Cura e Libertação deseja a todos do Grupo de Oração Cordeiro da Paz um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de paz, de saúde, para que nós possamos, em 2015, encontrar mesmo todos os dias com o verdadeiro Senhor Jesus, através dos ensinamentos que temos aqui no nosso grupo de oração. O Ministério da Intercessão agradece primeiramente a Deus por mais este ano. Agradecemos e louvamos a Deus por este ano maravilhoso que Ele nos proporcionou. E desejamos a todos um Natal cheio de paz, de amor, de compreensão e principalmente voltada ao Menino Jesus. Que o ano de 2015 seja próspero e que caminhemos nos braços de Jesus. Feliz Natal. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com o Pai é bom, com pai e mãe que maravilha. E com essas palavras eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E para duplicar, para aumentar o meu desejo de tudo que é bom para vocês, eu quero chamar aqui meu parceiro. Feliz Natal a todos os jovens do mundo inteiro! Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O Grupo de Oração Cordeiro da Paz deseja a você um próspero Ano Novo, um Natal abençoado e que o ano de 2015 possa duplicar de bênçãos e de graça. Meu nome é Vera Márcia, sou da paróquia Nossa Senhora da Guia, Santuário Nossa Senhora da Salete e participo do grupo de oração Nossa Senhora da Salete. Sou solteira e a idade é segredo. Irmãos, há tempos que o Messias me convida para estar aqui com vocês, mas sempre tem um empecilho. E desta vez, deu certo, é porque é o tempo de Deus. Então, estou aqui porque é a vontade. É na hora de Deus, não é no nosso tempo. E é muito bom chegar num grupo de oração e se sentir em casa. Foi exatamente esse sentimento que eu tive quando eu entrei aqui e a irmã conduzia a oração e eu me senti em casa. Porque isso deve acontecer com todos nós quando nós vamos nos grupos de oração espalhados pelo nosso Brasil afora. A palavra que o Senhor nos traz nesta noite está lá em Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Versículos 17 ao 27. Talvez na minha Bíblia esteja um pouquinho diferente da de vocês, que a minha é da CNBB. Amém? Ou misericórdia? Vamos ficar em pé? Capítulo 10, versículos do 17 ao 27. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou:
Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. E Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. A primeira coisa que me saltou aos olhos quando meditava esta palavra foi que Jesus disse para aquele rapaz, aquele homem que prostrou-se diante do Senhor e disse para ele: bom mestre. E aí o Senhor disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Por mais bondosos que nós sejamos, nunca chegaríamos à bondade de Deus, porque Deus é a bondade plena, Ele é a própria bondade. Enquanto esse rapaz, o Senhor ia dizendo para ele: conheces o mandamento? E ele disse: sim, Senhor, eu os observo todos. Deus pergunta para aquele homem se ele conhece. Ele fala: sim, eu conheço e eu sigo todos os preceitos. O Senhor: então só te falta uma coisa. E o Senhor olhou para ele com amor. Olha o que diz aqui, ó, Jesus fitando-o com amor. Porque Jesus já conhecia o coração daquele homem, certo? O Senhor conhece nosso coração e sabe o que nós pensamos antes mesmo de nós, dizermos, ou o Senhor nos conhece por completo. Então Jesus já sabia da resposta daquele homem. Então o Senhor olhou para ele com amor e disse: então só lhe falta uma coisa. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Aquele homem entristeceu-se porque possuía muitos bens. Quantas vezes o Senhor nos pede para nós largarmos tudo, deixarmos tudo e segui-lo, e nós hesitamos. Aquele homem, por causa das riquezas. Aqui, quando o Senhor fala, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa pensa: então quer dizer que os ricos não vão entrar no reino do céu? Não. Eu conheço gente pobre, como diz aquela história de Maré BC, alguma coisa assim, que é mais pobre do que um rico. Pobre de espírito, pobre de coração, pobre porque é apegado demais às coisas.
Então nós temos que tomar cuidado com isso. Existem pessoas muito simples, muito pobres, que ela guarda uma riqueza dentro dela. Como que eu posso explicar? Ela se prende aquele pouquinho que ela tem, ela se prende. Ela não consegue se soltar, não consegue se livrar para acompanhar o Senhor, para seguir o Senhor. É apegado. Esta riqueza que o Senhor está falando é o apego, né? Se você tem demais, distribua aos pobres, vem e segue-me. Esta era a condição para aquele homem. Qual é a condição para você nesta noite? O que o Senhor te pede? Aí, né, não vamos aqui também falar assim, então eu vou largar o meu pai, a minha mãe, né, e vou seguir, vou largar meu esposo, minha casa, esposas, né, vou deixar minha casa, meus filhos e vou ficar só com o Senhor. Espera aí um minutinho. O Senhor te chamou ao matrimônio, certo? Então, o seguir o Senhor vai ser no seu matrimônio, sendo amável com o seu esposo, sendo amável com os seus filhos, zelando por eles e servindo o Senhor. Esposos, sendo amáveis com as suas esposas, respeitando as suas esposas, amando seus filhos, educando seus filhos. O Senhor nos chama em cada vocação, em cada lugar, para deixarmos as nossas coisas e seguirmos a Ele. As nossas coisas que nós guardamos no coração. Às vezes, o Senhor me pede para segui-lo e eu fico presa, de repente, ao meu conforto, à minha comodidade, à minha preguiça, ao meu sono. Nós precisamos saber quando o Senhor diz para nós, Ele olha com amor para cada um de nós e diz: vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Com liberdade. O Senhor deixou aquele moço livre. Livre. Deus, com toda aquela ternura que Ele acolheu aquele homem, que quando Ele olhou para ele disse desta forma, e o homem saiu triste, porque ele não teve coragem. Coragem de largar a riqueza. Imagine uma pessoa naquele tempo que tinha muitos bens, né? E aí ele era bem visto na sociedade. Nós temos exemplo de uma pessoa que largou tudo, largou todo esse comodismo, todo esse conforto e foi seguir o Senhor. São Francisco. São Francisco era um jovem muito rico. Ele largou a riqueza dele para servir ao Senhor. Aonde o Senhor te chama nesta noite? Aonde o Senhor te quer? Qual é o chamado que o Senhor te faz? Às vezes nós pensamos assim, como aquele moço disse naquela hora: eu já observo todos esses mandamentos. Ótimo. Você conhece o mandamento? Conheço. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Louvado seja Deus. Mas não são só essas grandes coisas. Matar é muito grave. Roubar é muito grave. Adulterar é muito grave. Mas e as outras coisas que não estão aqui nesse mandamento, mas que explícito no mandamento, mas que a gente tem que compreender? Sabia que quando a gente fala do irmão, dependendo do que nós falamos, este irmão morre? Um exemplo bem prático. Essa irmãzinha aqui,
casada, um exemplo, tá, gente? Casada, tem um esposo e eu conheço o casal. Com uma língua afiada, como faca de 2 gumes, eu vou lá e falo para o esposo dela assim, ó, meu amigo, sua esposa está te traindo. Levanta um falso testemunho contra ela. O esposo, por sua vez, querendo lavar a sua honra, hoje quase não se fala muito nisso, mas ainda existe crime passional, mata a esposa. Eu precisei pegar na arma para matar essa pessoa? Não, mas eu causei a morte dela por causa da minha língua. Isso é um exemplo, são vários. Porque os pais, ou você levanta um falso a respeito de uma moça, uma jovem, esta mãe aprende, ou, enfim, maltrata. Existem várias formas de nós irmos contra esses mandamentos também. Não basta nós acreditarmos nesses mandamentos, seguirmos este mandamento. Não basta só essas coisas. O Senhor nos pede mais. E às vezes a gente pensa, nossa, mas o que o Senhor pede para mim? O seu coração, o meu coração. O Senhor quer, enquanto ela conduzia a oração, ela dizia assim, diga para o Senhor, eis-me aqui, sou toda sua, sou todo teu. Porque o Senhor te quer por inteiro. Ele quer o seu coração. Só isso. O Senhor não quer nada além disso. Ele quer o seu coração. Porque se você entrega o seu coração para o Senhor, todas as outras coisas virão. Porque você está ali por amor ao Senhor. Porque Ele te amou e você acolheu esse amor e Ele te concede a graça de amá-lo. O Senhor quer o seu coração. Na palavra de Deus diz, aonde está o seu coração, aí está o seu... Alguém sabe? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aí está o seu tesouro. Porque nós guardamos as coisas tudo no nosso coração. E se nós guardamos Deus no nosso coração, nós vamos amá-lo e vamos ser dele por inteiro. Mesmo na nossa vocação, no matrimônio, na vida religiosa, no sacerdócio, na vida de celibatário, independente, na missão que você esteja, se o seu coração estiver em Deus, você é toda de Deus, naquilo que você faz. No seu trabalho, no seu projeto, onde quer que você esteja. Mas é necessário que você dê o seu coração para o Senhor. Abra, entregue para Ele. Se o amor, se Deus, quando Ele nos amou, Ele se deu por inteiro, Ele sendo Deus, Ele sendo o próprio amor, Ele sendo o próprio Deus, se deu por inteiro por nós, o que é o nosso coração para Deus? O que é? E enquanto eu ia também preparando esta pregação, e o Messias dizia para mim assim, Vera, o rema deste núcleo, né, desta noite de oração, é colocar a confiança no amor de Deus. E aí, eu trouxe isso para essa palavra, no sentido de que este moço não colocou a confiança no amor de Deus. Veja, Deus olhou para ele com amor, mas ele não colocou a confiança, a esperança em Deus. Ficou com medo. E aí eu me lembrava de Abraão, por exemplo. Abraão colocou toda a confiança dele em Deus, não é verdade? Se nós formos ver a história de Abraão, ele foi para uma terra distante, diferente, porque Deus mandou, ele confiou, ele foi. Ele acreditava que Deus ia realizar.
uma obra na vida dele. O Senhor deu para Abraão e sua esposa um filho, já na velhice. O Senhor pediu esse filho para Abraão. E Abraão, confiante no Senhor, levou seu filho para sacrificá-lo. E o Senhor, vendo a fidelidade de Abraão, disse: não faça isso com o teu filho. E o Senhor deu a Abraão Isaque de novo. Porque o que Abraão acreditava? Se o Senhor é o Senhor do impossível, Ele vai ressuscitar o meu filho. Tamanha era a fé de Abraão, tamanha era a confiança. Ele confiava no amor que o Senhor dizia sentir por ele. O que te falta para acreditar neste amor? O que falta? O que falta o Senhor fazer para que você acredite que Ele de fato te ame? Não basta saber a história de Jesus, que veio ao mundo, se encarnou no ventre da Virgem Maria, se fez homem, padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Não basta sabermos disso. Isso a história conta. É necessário que nós trazemos esta história para dentro do nosso coração. E nós consigamos ver todo o amor de Deus por nós nesta atitude. Ele quis te salvar, Ele quis me salvar. Ele se colocou, Ele disse isso que nós dissemos aqui no início: eis-me aqui. Ele falou para o Pai: Pai, não condena a humanidade, eis-me aqui, eu me coloco no lugar deles. Por amor. Então nós também devemos confiar no amor de Deus. E isso nós não vamos conseguir só assim, conduzindo, falou, não. Quando estávamos aqui no início também, nós pedimos o Espírito Santo, não foi? Este mesmo Espírito é que nos concede a graça de amarmos ao Senhor, é que nos concede um coração agradecido pelo amor de Deus. É o Espírito Santo que nos leva à intimidade com o Pai e com o Filho. Tudo isso por amor. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. E aí, trazendo no seu coração agora, o que o Senhor realizou na sua vida, que você fala assim, nossa, Deus fez isso. O Senhor fez isso e eu nem me recordava mais. Por amor a mim, o Senhor me deu a graça de viver no seio da minha família. Sabe o que é isso? Ter uma família, ter um pai, ter uma mãe. Eu não tive meu pai, eu não tive a minha mãe, mas o Senhor te concedeu pessoas que pudessem estar ali. O Senhor não te desamparou. O Senhor não nos desampara. Traga agora algo que te recorda o amor de Deus. E vai agradecendo.